Agricultura e acumulação de capital. A consolidação de um novo paradigma. O final dos anos 1960 é um período extremamente rico para a produção do conhecimento sobre o mundo rural brasileiro. É nesse momento que se consolida no país um novo paradigma a respeito dessa realidade que, superando alguns dos temas presentes nos debates precedentes, se constitui como um patamar a partir do qual novas questões podem ser formuladas e pesquisadas. Trata-se fundamentalmente da resolução do longo debate político-acadêmico em torno do dilema feudalismo-capitalismo, pela afirmação da natureza capitalista da agricultura brasileira e da superação da visão dualista, que defendia a existência paralela de dois Brasis, pelo reconhecimento da centralidade do processo de acumulação capitalista no país. Admite-se também, nesse momento, que a sociedade brasileira assume, a partir dos anos de 1930, uma nova fase de seu processo de desenvolvimento, que se caracteriza pelo caráter urbano industrial hegemônico. O ponto de partida é, sem dúvida, a obra de Caio Prado Júnior, um dos expoentes do debate feudalismo-capitalismo, que combateu profundamente as teses feudalistas, particularmente aquelas defendidas pelo Partido Comunista Brasileiro. Esse autor defendeu em seus escritos a natureza capitalista da sociedade brasileira e as consequentes implicações sobre seu processo de transformação. Para Caio Prado Júnior, no centro das questões estavam as relações sociais de trabalho e produção predominantes na agricultura brasileira, por ele consideradas não como resquícios feudais, mas como sobrevivência do sistema escravista existente no Brasil até 1888. Mas essas sobrevivências escravistas, que são frequentemente apontadas pelos teóricos do feudalismo brasileiro como restos feudais, longe de constituírem obstáculo ao progresso e desenvolvimento do capitalismo, lhe têm sido altamente favoráveis, pois contribuem para a compreensão da remuneração do trabalhador, ampliando com isso a parte da mais-valia e favorecendo, por conseguinte, a acumulação capitalista. O que sobra do escravismo representa, assim, um elemento de que o capitalismo se prevalece e que frequentemente se apoia, uma vez que o baixo custo da mão de obra torna possível, em muitos casos, a sobrevivência de empreendimentos de outra forma deficitários. O capitalismo que se reproduz no Brasil tem particularidades que decorrem de sua condição colonial original, da significação estrutural do sistema de escravidão e da importância histórica da concentração da terra, como elemento central de controle dos recursos produtivos e do poder político. Essas particularidades se expressam no fato de que, em muitas circunstâncias, as relações de trabalho e de produção, até então predominantes no meio rural brasileiro, não correspondiam às relações capital-trabalho próprias do capitalismo, mas reproduziam um trabalhador de muitas formas responsável direto pela sua própria subsistência. O que até então era interpretado como relações não capitalistas, que geravam uma sociedade também não capitalista, passa a ser compreendido como a forma mesma do capitalismo na agricultura brasileira. Diversos pensadores participaram das reflexões que se desdobraram a partir de então. Citarei aqui, em especial, Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira e José de Souza Martins. Para Florestan Fernandes, a forma histórica que assume o capitalismo agrário no Brasil, sob a hegemonia da economia urbana-industrial, pode ser explicada pelo que ele denomina a dependência dentro da dependência. As evoluções que se iniciaram com a desagregação da economia escravocrata associaram-se a tendências de formação de um mercado de trabalho e de dinamismos econômicos que impunham, a partir de então, a partir de dentro, modelos de relações econômicas que, anteriormente, só se estabeleciam a partir de fora. Aos poucos, surgiram vários tipos de vínculos heteronômicos, através dos quais a economia agrária evolui na direção do capitalismo moderno,
mantendo laços de dependência diante das economias centrais ou criando novos laços de dependência em face dos focos internos de crescimento econômico, urbano-comercial e urbano-industrial. A consequência dessa dupla dependência se traduz, antes de tudo, na transformação da economia agrária numa fonte produtora de excedentes apropriados pelos setores urbanos hegemônicos. É para garantir essa vinculação que ela reproduz as relações de produção e trabalho que estão na origem do que Florestan Fernandes considera uma atrofia do padrão de desenvolvimento capitalista da economia agrária. A empresa rural é, assim, capitalista, sem que isso signifique a reprodução, no setor agrícola, das relações de trabalho inseridas na dinâmica do mercado de compra e venda de força de trabalho. Para que o capital possa reproduzir na economia urbana o trabalhador assalariado, é necessário que exista na economia agrária o capital, que reproduz o trabalhador semilivre. Do mesmo modo, o despossuído que não logra sequer a proletarização na economia agrária está na raiz das possibilidades de trabalho assalariado do operário urbano. Os empresários rurais têm uma disposição privilegiada nessa estrutura, na medida em que eles são os agentes imediatos da captação dos excedentes agrícolas destinados aos setores dominantes, através de que sedimentam a base material de sua própria reprodução social. De outro lado, encontra-se a grande maioria dos trabalhadores e agricultores que não participam diretamente desses mercados. Os estratos possuidores rurais não se ressentem dessa situação, porque eles extraem de ambos os processos o privilegiamento relativo de sua própria condição econômica, sociocultural e política. O mesmo não sucede com as massas despossuídas rurais, que se veem irremediavelmente compelidas ao pauperismo e condenadas à marginalização. É nesse nível que se desvelam as iniquidades e a impotência da economia agrária brasileira, uma moeda que destrói inexoravelmente os agentes humanos de sua força de trabalho. Em 1972, Francisco de Oliveira publicara, no número 12 da revista Estudo Sebrap, o artigo A Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista. Outro marco importante do pensamento da época. Em oposição à visão dualista sobre o atrasado e o moderno, o autor defende que, na maioria dos casos, essa oposição é tão somente formal. De fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado moderno cresce e se alimenta da existência do atrasado. Como Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira também afirma que o Brasil vivia, desde os anos de 1930, uma nova fase, caracterizada por um novo modelo de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto, da economia agrária ou exportadora, que dependerá substansivamente de uma realização interna crescente. No contexto dessa nova fase, a expansão capitalista impõe ao que Oliveira considera o problema agrário, um complexo de soluções, cujo denominador comum residiria na permanente expansão horizontal da ocupação, com baixíssimos coeficientes de capitalização e até sem nenhuma capitalização prévia. Numa palavra, espera como uma sorte de acumulação primitiva. Naturalmente, como se apressa a esclarecer o autor, não se trata de uma mera aplicação literal do conceito marxista de acumulação primitiva, introduzido para explicar os processos originários do capitalismo. Esse conceito é aqui redefinido para dar conta da realidade específica da economia brasileira. Em primeiro lugar, trata-se de um processo em que não se expropria a propriedade, mas se expropria o excedente que se forma pela posse transitória da terra. Em segundo lugar, a acumulação primitiva não se dá apenas na gênese do capitalismo, sob certas condições específicas, principalmente quando esse capitalismo cresce por elaboração de periferias. A acumulação primitiva é estrutural e não apenas genética.
José de Souza Martins, em diversos artigos publicados, igualmente nos anos de 1970, também traz contribuições decisivas às questões colocadas ao debate. Como os demais aqui citados, ele reafirma os profundos vínculos que articulam o mundo rural ao conjunto da economia e da sociedade brasileiras. A situação agrária não constitui uma aberração ante o desenvolvimento atingido pela sociedade urbana brasileira. Antes, o desenvolvimento urbano, particularmente o da economia industrial, só foi e tem sido possível graças à existência de uma economia agrária estruturada em molde a suportar e absorver os custos de acumulação do capital e na industrialização. Numa perspectiva histórica, referindo-se à substituição ocorrida a partir do final do século XIX do trabalhador escravo por colonos e moradores, ele afirma: a produção capitalista de relações não capitalistas de produção expressa não apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também reprodução ampliada das contradições do capitalismo, o movimento contraditório não só de subordinação de relações pré-capitalistas, mas também de criação de relações antagônicas e subordinadas não capitalistas. Neste caso, o capitalismo cria a um só tempo as condições de sua expansão, pela incorporação de áreas e populações às relações comerciais e os empecilhos à sua expansão, pela não mercantilização de todos os fatores envolvidos, ausente o trabalho caracteristicamente assalariado. Um complemento da hipótese é que tal produção capitalista de relações não capitalistas se dá onde e enquanto a vanguarda da expansão capitalista está no comércio.